Olá, olá pessoal, boa tarde. Quem mais aí tá na hora do cafezinho? Aquela hora do cafezinho pós-almoço. Oi, Ana Cláudia. Oi, Catiane. Daí, pessoal? Oi, Kellen. Como estão? Olha como tá frio aqui em Santa Maria. Pra quem não é de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Ó, Elisa. Elisa chegou. Elisa, tu pede aqui pra participar? Pra eu te incluir aqui na nossa conversa. Gente, amanheceu frio aqui em Santa Maria. Foi esfriando ao longo da manhã, ainda mais. Eu tô aqui toda de blusão e gola. Aí, vamos conversar um pouquinho hoje a respeito do relacionamento do casal, né? A intimidade entre o casal. O que tem aqui? Elisa, tu pode pedir aqui para participar? E daí eu já te insiro aqui na tela. Vocês estão ouvindo bem? Não tá aparecendo a opção, Elisa? Deixa eu ver se eu consigo te incluir. Oi, Lara. Consegui. Oi, Elisa. Tudo bom? Tudo bom? Eu que te chamei, né? Mas deu certo. Foi, não estava aparecendo aqui para Não tá mim, aparecendo a opção Não, de participar. Como é que não está? tava. Tudo bem, tá frio aqui também. O friozinho chegou em Floripa também. É. Nossa, Tá, aham. ontem para hoje caiu muita temperatura por aqui. É, aqui também, tá chuvoso, tá frio, Então, bem né? propício para um papo sobre intimidade. Viu só? Olha ali a Lara perguntando sobre o que vocês irão falar. Olha Ah, é lá. legal fixar o tema, né, Cris? Não sei se você consegue fixar o tema aí. Vou colocar. Como é que fixa o tema? Deixa eu ver se eu consigo Escreve descobrir. aí e clica nele, que aí aparece fixar, que daí quem vai entrando tem acesso aí ao tema Ah, que a gente vai é? falar. Elisa, como é que eu coloco aqui? Coloco intimidade do casal. Ah, pode ter a intimidade do casal com filhos, né? A intimidade. Hoje a nossa proposta é falar um pouquinho sobre a conjugalidade, a parentalidade e o desejo sexual. Exatamente. Conversar um pouquinho sobre a intimidade desse casal com filhos. Claro que vai servir para todos os casais, para quem ainda não tem filhos também, mas em específico para quem tem filhos, porque está sendo um desafio, né? Diante de uma quarentena onde os filhos estão aí full time em casa, né? Sem poder contar muito com a rede de apoio, sem Exato. poder contar com a escola. Então, assim, a gente está num cenário onde os filhos estão sempre dentro de casa. E Exatamente. aí, como que tá esse casal? Uhum, isso aí. Eu acho que primeiro, Elisa, eu vou te apresentar, né? Eu consegui fixar. Viu só? Primeira vez que eu Conseguiu? fixo, consegui. Ficou ótimo. Primeira vez que eu fixo aqui um tema da live, agora já sei. Mas então, primeiro vou cumprimentar todo mundo que está entrando aí. Boa tarde, pessoal. Vai chegando com o nosso cafezinho, né? Elisa, eu pós-almoço, tô sempre assim com uma xicrinha de café. Menina, nem almocei hoje ainda. Ju, Elisa. Bom, Nem almocei hoje ainda. aí não A entendi live o da uma e que. meia desconfigurou toda a minha rotina, mas não tem problema. Vamos lá. Nossa. Vamos ter que nos organizar melhor, então, para as próximas vezes. Achar um Não horário tem problema. que feche melhor também com a tua rotina, né, Elisa? Mas eu acho que vou começar só falando aqui que eu e a Elisa é psicóloga, né? Assim como eu, é psicóloga que trabalha com casais, mas nós não nos conhecemos pessoalmente. Eu e a Elisa participamos de um mesmo projeto, que é a escrita de um livro, cujo título é Tornando-se Pai e Mãe. Esse livro ainda não foi lançado,
Mas a gente está com uma boa expectativa com relação ao livro. Acho que vai ser um bom instrumento, né? Tanto de trabalho para Uhum. profissionais, mas especialmente para famílias, né? Pais e mães com filhos, ou que estão se preparando para terem filhos. E então, eu tenho um capítulo nesse livro sobre parentalidade, Antigo Desejo e Novos Desafios. E a Elisa também tem um capítulo nesse livro que chama de Casal à Paz, Um Caminho Sem Volta. É uma pergunta, né? Bem provocativa Uhum. o título do capítulo, né, Elisa? Eu venho justamente provocar esse casal a pensar na sua conjugalidade, né? E a gente se prepara tanto, como você mesmo traz no livro, é um desejo tão antigo que a gente se prepara tanto para se tornar pai e mãe, que às vezes esquece de pensar se esse caminho tem volta, né? Se a gente consegue Uhum, ser homem e mulher de novo depois de se tornar pai e mãe, né? uhum, uhum, uhum. Marido e mulher, principalmente. É. E esse é um assunto que sempre interessa as pessoas, né? As famílias, as pessoas de modo geral, mesmo quem não tem filhos, né? Quem ainda não se constitui como família, se preocupa, se interessa. Então, esse é o tema da intimidade, da sexualidade, desse relacionamento a dois, ele desperta muito interesse, né? E daí, então, já faz algum tempo que eu venho falando sobre parentalidade, sempre aparece alguma questão relativa à conjugalidade. A Elisa, acho que falhou um pouquinho aqui a internet, será? Tá me ouvindo, Elisa? Caiu a internet da Elisa, será? Vocês seguem me ouvindo? Quem tá aí assistindo me escuta? Tá escutando, escutam bem? Deem algum sinal aí para que parou aqui, que travou, ou se foi a minha. Ó, a Elisa saiu. Vamos ver se eu consigo chamar ela de novo. Vocês estão me ouvindo bem? Me conta quem tá aqui. Paula, tá ouvindo bem? Rose, eu tô aparecendo bem aqui para vocês, só só a minha, né? A Elisa caiu, acho que caiu o sinal dela aqui. Vamos ver se ela volta. E daí eu chamo a Elisa novamente. Então, acho que caiu o sinal dela. Essa hora é uma hora que não tem tantas lives acontecendo concomitantemente no Instagram, então eu acho que é uma hora que facilita para o aplicativo, né? Para o Instagram. Mas, claro, depende da nossa internet, assim, da nossa Wi-Fi ou 4G funcionar bem também, cada um de nós, né? Tá, travou para a Elisa. Vou chamar a Elisa de novo, então, aqui. Elisa, vamos ver se a gente consegue. Deixa eu ver se eu consigo te chamar de novo, tá, Elisa? Te chamei, vamos ver. Vamos ver se a gente consegue retomar o diálogo com a Elisa. Opa. Voltou? Caiu a Será internet? que caiu só pra mim? Foi isso? Acho que foi. Foi. Desculpa aí, gente. Não tem problema, mas o pessoal que disse que estava me ouvindo bem, que seguiu tudo normal. Acho que foi só o teu sinal aí que deu uma. Ó, travou de novo. Será que tá com Wi-Fi, Elisa? Tá no 4G, será? Tá no Wi-Fi? Tá travando. A Elisa voltou. Opa, vamos ver, Elisa. Caiu de novo? Posso chamar de novo, Elisa? Será? Vamos ver se agora dá. Tá caindo. Ah, será que tá chovendo lá em Floripa? Aqui em Santa Maria tá frio, mas tá um dia bem ensolarado. Nada, nada de chuva nem nublado. Posso chamar, Elisa? Tá chovendo aí? Ó, Elisa, não tá aparecendo aqui a opção para te chamar. Vê se tu consegue me chamar aí. Tá chovendo em Floripa? Elisa, me chama aí. Ou comenta aqui para eu conseguir te chamar. Ah, deixa eu cancelar aqui. Aqui, vamos ver. Aparece aí aguardando a Elisa.
Tem que reiniciar, será, Bruno? De novo. O Entrou? Bruno entrou. Chegou. Bruno aqui sugeriu que talvez tenha que reiniciar a live. Será? Bom, vamos tentar assim. Qualquer coisa a Vamos gente tentar. sai nós duas e a gente tenta começar uma Tenta nova, de novo. Vamos lá. tá? Mas, Elisa, Então. tava te apresentando aqui, né? Psicóloga Uhum. que escreveu um capítulo do livro sobre tornando-se pai e mãe. O capítulo do teu livro, o enfoque é o casal, né? É a questão da conjugalidade. E eu fiquei pensando também que talvez a gente pudesse começar aqui a nossa conversa, porque o enfoque da nossa conversa é a intimidade do casal em tempos de isolamento, né? Esse é Uhum. o enfoque principal. Mas eu acho que é importante a gente falar dos casais em geral, assim, né? Falar de uma situação diferente dessa que a gente está vivendo. E eu acho que talvez seja importante iniciar aqui a nossa conversa mencionando que, bom, há alguns casais ou muitos casais até, penso eu, assim, que chegam na clínica, ao menos, né, para mim que trabalho com parentalidade, e que eu vejo que produzem queixas ou apresentam mesmo alguma dificuldade com relação à intimidade, relacionamento do casal, e eles têm muitas vezes em comum o fato de terem concebido a parentalidade e a conjugalidade num lugar de utopia, assim, sabe? Uhum. Como que tendo uma expectativa de que ao tornarem-se pais e mães de uma criança, nada mudaria na relação do casal. Eu acho que talvez esse seja um ponto que a gente possa iniciar a nossa conversa, assim. Porque por mais que a gente compreenda que é possível, sim, e daí vamos falar disso, né? Que é possível, sim, manter uma experiência conjugal satisfatória, por outro lado, negar que as mudanças vão acontecer após o nascimento de uma Uhum. criança e que toda aquela relação precisa ser repactuada e repensada, né? Quer dizer, não dá para negar isso. Então, acho que a gente poderia começar Uhum. falando disso. O que tu acha, Elisa? Acho ótimo, acho um super gancho. Gostaria também de deixar à vontade para as pessoas que estão aqui com a gente irem canalizando essa conversa para onde vocês realmente querem que ela vá, né, para Uhum. sanar as dúvidas de vocês. Eu acho que aqui é uma conversa bem livre, bem aberta mesmo, né, Cris, para Isso. poder ajudar o máximo de casais possíveis que Uhum. possam estar passando por algum conflito com relação a esse tema. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal, para interagir, para perguntar, enfim. Enquanto isso, a gente vai falando um pouco desse casal que se transformou pai e mãe, né? Como você mesmo falou, Cris, é utópico pensar que esse casal não se transforma. Por quê? A relação, ela é um conjunto, né, de dois indivíduos. O nós, ele é formado pelo eu e pelo tu. Esse eu e esse tu, eles se transformam completamente ao passar pelo portal da parentalidade, né? Quando nasce um bebê, nasce um pai, nasce uma mãe. Ou seja, esse indivíduo ele se transformou. Se ele se transformou, é preciso que esse eu e esse tu se conheçam novamente. É como se fosse necessário marcar um novo encontro para esse casal. Igual aquele encontro lá do início, onde vocês saíram, perguntaram curiosidades da vida um do outro, o que que gostam, né? Quais são os hobbies, quais são os assuntos preferidos, quais são as comidas preferidas. Todos aqueles assuntos que causaram pontos de identificação até que levaram vocês a se relacionarem, é preciso que se tenha de novo. Porque eu digo assim, né? Eu sou mãe de duas, três filhos, né, Cris? Uhum. Isso. Tem três Uhum. lindos, né? Eu tenho Eu tenho duas. duas meninas lindas, né? Eu tenho três guris. É... Uhum. Ah, meu Deus, então. E aí a gente percebe que assim é incrível como até o paladar muda depois da maternidade. Os nossos gostos mudam, né? E para o pai também muda muita coisa. Então, se a gente não tiver um momento de se requestionar, de parar com esse parceiro, né? Parar com essa esposa, com esse marido e querer conhecer quem é essa pessoa que renasceu, a gente realmente se perde porque a gente continua se relacionando com aquele parceiro que a gente conheceu lá no passado, Uhum. né? E aí a Uhum. gente acaba errando muito, falhando muito, porque a gente se comunica de uma forma que daria certo para aquele eu e para aquele tu lá do passado, mas Uhum. agora não dá mais certo, né? Então, se a gente não percebe
o que que dá certo agora com esses novos indivíduos, a gente acaba errando muito, falhando demais, né? Então, assim, se vocês que se tornaram pais e mães ainda não pararam para olhar para esse indivíduo enquanto um novo indivíduo, parem. Tirem um tempo para até fazer esse encontro. Marquem um novo encontro, né? Um novo jantar, repitam aquele encontro do passado, que foi uma cervejinha, ou que foi um vinho, ou que foi um baile dançante, toquem lá a música de novo e repitam a ação, só que agora com esse novo homem e com essa nova mulher, né? Para vocês conseguirem enxergar que coisas nasceram junto com esse filho. É. Eu costumo dizer que essa transição para a parentalidade, Elisa, ela é uma oportunidade, né? De uma transformação, que para a maioria das pessoas é uma transformação positiva, né? Mas, claro, ela é uma oportunidade, porque a experiência por si só, sem que haja um trabalho, né, das pessoas envolvidas nessa experiência, ela por si só não garante uma transformação. Mas ela é, sim, uma oportunidade. E a transição para a parentalidade talvez seja, das experiências humanas, aquela que tem o maior potencial transformador. Então, realmente, talvez ingênuo a gente pensar que a gente vai passar por essa experiência sem que ela deixe marcas importantes, né? Mas, assim, eu acho que com relação à intimidade do casal, além disso, tem um aspecto, assim, que diz respeito à idade que o filho tem, ou que os filhos têm, né? Os filhos e filhas têm. Então, a gente tem aquela experiência que é imediata após o nascimento da criança, do primeiro filho, principalmente, mas para quem tem 2 ou 3, ver essa experiência repetir, né, pelo menos parcialmente, em alguns aspectos, assim, ela se repete e se modifica também, porque cada nascimento de filho é uma experiência única, né, diferente da anterior, e também a pessoa que tem o segundo filho ou o terceiro filho não é a mesma, aquela que teve o primeiro, né? Então, acho que essa transformação que a gente vive, se a gente estiver disposto a viver, ela impacta a conjugalidade e impacta a parentalidade também. Mas eu acho que tem uma questão relativa ali à intimidade, porque nós temos hoje casais que estão isolados, né? A gente está vivendo esse isolamento, quer dizer, permanecendo muito tempo em casa, a maior parte do tempo em casa, num convívio muito intenso com a família, com as pessoas mais próximas. E tem casais que estão vivendo essa experiência com um bebê recém-nascido, né? E que então é muita novidade, né? Porque, assim, falar de intimidade, falar de sexualidade, falar dessa aproximação física e afetiva de um casal que está vivendo o puerpério é ainda uma situação mais delicada, né, Elisa? Cris, eu brinco que o mundo finalmente conheceu o que é o puerpério, né? E eu ainda brinco mais porque eu estava no puerpério quando a quarentena começou. Então eu brinquei assim, né? Porque a minha bebezinha tá fazendo 3 meses, né? A minha mais nova. Então eu brinquei assim, eu não entrei, não quis entrar no puerpério sozinha. Eu mandei todo mundo entrar comigo. Carregou a humanidade inteira para essa reclusão, né? Isso. Esse convite para dentro, né? O puerpério O nos convite convida para aí. dentro. Exatamente. Então agora que tá todo mundo nesse mundo de dentro, né? E a gente tá aí o quê? Com obstáculos para viver essa intimidade entre a relação, assim como depois do puerpério existe o resguardo, onde o contato físico fica prejudicado, o sexo fica prejudicado, o isolamento com os filhos dentro de casa também traz essa realidade, né? Como que eu vou transar? Como que eu vou ter momentos de prazer se os meus filhos estão sempre em casa? E o medo que eles assistam alguma coisa, que eles escutem, que eles vejam. Então, né, causa todo esse campo tenso entre o casal, que é um campo muito parecido que acontece no puerpério. Então, acho que a gente pode ir falando realmente, correlacionando esses 2 períodos, né? Mas, assim, eu gostaria de fazer uma pergunta muito chave, Cris, para quem está ouvindo a gente agora. Assim, como que estava essa sexualidade desse casal antes do isolamento ou antes do puerpério? Porque o ser humano, ele adora colecionar desculpas, né? A gente não pode ver uma muleta que a gente vai se apoiando.
Então, o isolamento, eu percebo que ele está sendo usado como uma desculpa para, na verdade, não fazer aquilo que eu já não estava afim mesmo de fazer. Sabe, Cris? Uhum, uhum, Então, eu já uhum, vinha com uma sexualidade prejudicada, eu já vinha com uma intimidade prejudicada. E, ai, que bom, eu tenho isolamento, eu posso botar desculpa no isolamento, eu posso botar desculpa nos filhos. E o casal com uhum, filhos, assim, é imprescindível que parem de ver os filhos como obstáculo de viver o casal, né? De uma vez por todas. Filho não é obstáculo. Ele muda o formato, ele muda a maneira como a gente tem que vivenciar isso. Mas ele não é impedidor de vivenciar, né? A gente pode continuar vivenciando momentos de intimidade, de prazer, né? Vivenciando ativamente a sexualidade no casal, mesmo com o filho ali. uhum, uhum. Então, acho que a primeira É, reflexão é essa. Será que não uhum, está sendo uma desculpa para não fazer aquilo que já não estava bom? uhum, uhum, uhum. Sim, eu fiquei pensando também, Elisa, que além de ser um subterfúgio, assim, né? Quer dizer, realmente, nós já estávamos enfrentando dificuldades com relação a isso, a nossa intimidade, ao nosso relacionamento mais próximo. E agora, bom, Uhum. agora com o isolamento, eu estou mais ansioso, mais ansiosa, com medo, inseguro, então não tem jeito mesmo de manter uma relação mais íntima. E além disso, eu fico pensando que, porque a gente tem escutado muitas pessoas falando sobre o isolamento ser um catalisador daquilo que já existia. Então, quer dizer, Uhum. não somente como uma desculpa, né, mas também Uhum. como algo que pode intensificar algo que já estava presente na relação do casal. Então, talvez assim, casais que já vinham num percurso de um encontro amoroso, afetivo, sexual, que era favorável para os dois, que era bom para os dois, Sim. pode sentir isso se ampliando durante o isolamento, como um Como é o catalisador mesmo, caso, como é o porque caso tem até da que. Paula, né? Que comentou A aqui, Paula né? Que para ela melhorou. A melhorou. quarentena resgataram coisas. Então, muito provavelmente é porque eles já estavam numa energia, num movimento de fazer esse resgate, né? Uhum, uhum, exatamente. Aqui também, ó, tivemos um momento de franqueza um com o outro em relação a isso. Eu tenho um filho de 1 ano e 8 meses. Então, né, claro, eu acho que o desafio, acho que a gente não pode negar, né, Elisa, que para quem tem um filho pequeno, assim, um filho de até 1 ano de idade, Sim. realmente, o meu microfone tá baixinho? A Bruna falou que meu microfone tá baixo. Será? Pra mim tá bom É, porque eu tô no fone. Eu não sei quem tá eu ouvindo também. fora do fone, Eu né? também, tô ouvindo super bem, mas tô com um fone aqui. Me avisem que eu chego mais perto aqui, se for o caso. Mas eu quero dizer assim, bom, nasceu o bebê, o primeiro filho principalmente, e os primeiros momentos, eles são de adaptação, né? Eles podem realmente ser Uhum. mais desafiadores, né? Então, eu acho que quando a gente for pensar em algum desafio que o casal esteja enfrentando, será que melhora assim? Ó, tá baixo mesmo, ó. O povo não tá me ouvindo bem. Deixa eu ver se eu tirar um. Vamos ver se melhora o meu áudio se eu tiro o fone. Ficou mais alto. É, ficou mais Ficou? alto. Ah, então, tá, melhorou. Então, assim, eu acho que a gente tem que levar em consideração que alguma crise, né, Elisa, algum desafio pode ser temporário. E tudo bem se Uhum. for assim, né? Tudo bem se temporariamente a gente sentir que tá mais difícil. Eu acho que o ponto aqui é que a gente tá tratando de algum desafio que se mantém por muito tempo, né? É, Melhorou, ó, todo mundo ficou melhor. e por isso, Cris, e por isso que é importante a gente começar a refletir, então, o conceito de intimidade e o Ó, conceito de sexualidade, né? É claro que para um casal ser casal, precisa ter um amor diferente do amor que a gente tem pelos filhos, né? Isso traz a própria filosofia traz com nomenclaturas diferentes. A gente trata como o amor ágape, aquele amor mais fraterno, e o amor eros, né? Aquele amor entre homem e mulher, porque é um amor que há erotismo, que é uhum, uma energia necessária para a conjugalidade, né? Claro, se a gente for entrar em pormenores, existem casais que são assexuados, que conseguem ter uma relação sem sexo, mas a gente está falando
do macro. Isso é um caso bem específico, tá, Cris? Assim, né? Só para não dizer que a gente está generalizando total. Uhum, uhum. Mas a maioria dos casais, eles precisam dessa energia erótica para sobreviver enquanto casal. Senão viram amigos que moram juntos, né? Que dividem contas. E Uhum. aí a gente começa a questionar. Então, o que é essa energia erótica? E uma coisa que eu gostaria muito também de trazer para reflexão e que as pessoas começassem a levar esse pensamento para si, para dentro do seu casamento, é a diferença entre erotismo e pornografia. Né? É um insight assim que é bem importante do casal refletir, do casal perceber se eles conseguem diferenciar essas duas coisas, porque a maioria de nós aprendemos a fazer sexo com a indústria pornográfica. É um assunto muito tabu dentro das famílias, então é muito difícil pai e mãe passar os ensinamentos sobre sexo. Então, como que o jovem vai aprender? Vendo vídeo, tirando dúvida com um amigo que acaba se gabando, falando mais do que é. Então, acaba nascendo na gente uma pressão muito grande com relação ao sexo, que eu tenho que fazer firulas para estar fazendo sexo corretamente, né? Que eu tenho que fazer coisas que muitas vezes nem combinam ou não são coerentes comigo. Mas é isso que é transar, é isso que é ter prazer. Então, a pornografia, ela vai vender uma ideia de sexo que de repente não é a sua e não é a do seu parceiro. E aí que tá. Daí, quando o sexo cessa dentro da relação, será que é porque vocês não estão tentando fazer um sexo que não é um sexo da relação, né? Então, assim, é necessário a energia erótica, não a energia pornográfica. Então, nem sempre precisa rolar aquele sexo de filme pornô para tendo erotismo na relação. A energia erótica a gente pode manter num olhar, né? Não é porque não tá tendo sexo, por exemplo, com penetração, não é porque não tá tendo orgasmos, né, sexuais, que a gente não pode, por exemplo, dar um olhar orgásmico que faça a pessoa se sentir super desejada, super atraída, né? Ou dar um cheiro, ou um toque, aquilo que pode ser feito muito bem longe dos olhos do filho por um minuto, mas que mantenha a energia erótica ativa dentro do relacionamento para quando esse período de isolamento passar, vocês aí consigam o tempo para o sexo de fato, né? Porque muitos casais falam, né? Meus filhos não dormem, eu tenho medo que eles escutem, então o sexo em si não está acontecendo. Mas o erotismo pode continuar acontecendo. A energia erótica, ela pode continuar mesmo em tempos de isolamento, mesmo em tempos de resguardo, mesmo em tempos de puerpério, né? A gente acaba focando toda a responsabilidade do erotismo no ato sexual. E a gente precisa ampliar um pouco o nosso olhar para isso. Né? Ótimo. Elisa, me chamou a atenção uma coisa que tu falou, eu acho que a gente acabou não mencionando logo de pronto, que talvez seja importante. Porque assim, tu falaste assim, ó, coisas que podem acontecer, que são jogos, né? Jogos eróticos entre o casal e que podem acontecer longe do olhar das crianças, da criança, né? E daí eu acho importante aqui que, apesar do nosso conversa, do nosso bate-papo aqui ser sobre intimidade, sexualidade do casal com filhos, eu acho que é importante a gente dizer que a criança, independente da idade, ela não está preparada para presenciar uma cena erótica e sexual entre seus pais, né? Então, acho que assim, é importante que todo mundo que está aqui saiba que os profissionais da psicologia partem desse pressuposto, assim, de que a criança deve ser protegida, sim, né? Então, mesmo que nós estamos vivendo uma circunstância assim que dificulta talvez o encontro sexual de alguns casais, ainda assim a proteção à criança deve ser preconizada, né? A gente não pode, em virtude dessa circunstância, considerar que tudo bem se a criança acordar e ver. Então, quer dizer, é um cuidado que se precisa ter, né, com a criança. É um cuidado real, né? Pode ser muito prejudicial.
para o psicológico, para o emocional dessa criança, para o desenvolvimento dela enquanto indivíduo. A erotização precoce da criança é um assunto muito sério. Então, sim, se for rolar o ato sexual em si, precisa ser feito todo um resguardo, né? Não tem essa de, mas ele tá dormindo, vamos fazer aqui de ladinho, quietinho. Não, né? Não, porque mesmo dormindo a gente capta algumas coisas, nosso inconsciente capta o que está acontecendo no meio. Então é necessário que tenha o cuidado com a criança, com certeza, tá? Não é impossível transar com os filhos em casa, né, Cris? Mas é preciso que se tenha cuidados. Exatamente. Né? A criança, independente da idade, ela não tem condições de compreender o que está acontecendo, né? De diferenciar uma cena ou um som que ela escute de uma situação de violência, por exemplo, ela não consegue diferenciar, né? Então, isso sim pode trazer um prejuízo muito grande para a criança. E daí eu acho que tem um gancho com uma das perguntas, que eu deixei uma caixinha lá nos stories e veio uma pergunta a respeito da cama compartilhada. Eu acho que dá para fazer um gancho aí, né? A cama compartilhada. E porque a cama compartilhada é uma coisa que eu discuto muito em sala de aula, nas aulas da graduação, da pós-graduação. Os estudos que nós temos sobre cama compartilhada, eles não controlam muitas variáveis. Então, eles só dizem assim, cama compartilhada é perigosa porque, né, aumenta o risco de morte da criança por sufocamento e tal. Mas a gente sabe que a maioria desses estudos não tem um desenho que permita diferenciar aquelas condições em que os pais, por exemplo, são alcoolistas ou usuários de algum medicamento ou substância psicotrópica que realmente coloca em risco muito a condição da criança. Mas o que eu queria falar contigo aqui, Elisa, não é sobre a situação de risco, desse risco, né? Desse risco. Mas a pergunta que veio até foi de uma psicóloga, foi assim, até que ponto a cama compartilhada pode ser prejudicial para a criança e para o casal, né? No que diz respeito à sua intimidade. Eu queria saber a tua opinião aí sobre isso. Então, esse é o momento em que pessoas passam ou me amar ou me odiar. Nós temos opiniões diferentes, daí a gente porque eu acredito muito que o nosso universo ele tem vertentes, né, Cris? E não necessariamente a minha opinião, ela invalida a opinião de outro profissional acerca do assunto. Ela é só uma vertente, né? Particularmente, enquanto terapeuta de casais, eu não indico a cama compartilhada, tá? Eu não indico. Como mãe, eu também não faço uso, né? Como mãe, como esposa, eu também não faço uso na minha casa da cama compartilhada, né? Para quem não sabe, a cama compartilhada, o nome já diz, né? Mas é dividir a cama com os filhos, né? Dormir todo mundo junto e tal. Eu não indico, principalmente porque aqui no Brasil, pelo menos, na nossa realidade dos casais que eu atendo, o casal ele tem muito como referência de sexualidade a hora da cama, o antes de deitar, né? A rotina é muito, eu acordo, eu trabalho, eu chego do trabalho, eu dou atenção para os filhos e quando a gente vai dormir é que a gente é um pouco casal antes de pegar no sono. Então a cama ela tem uma representatividade muito grande de ser um momento do casal. Muitas vezes é o único momento em que de fato por conta de rotinas, né, muito corridas. Hoje a gente tem uma mulher profissionalmente ativa. Antes tinha uma mulher que estava sempre à disposição de vivenciar o papel de esposa, né? Hoje não, hoje a gente tem uma mulher profissionalmente muito ativa, que também se cansa por conta de todos os seus papéis. E aí também tem um marido que também chega do trabalho, com horários muitas vezes fora daquele horário comercial como eram antigamente. Então a gente vai ter na cama esse momento de encontro, né? Para o casal compartilhar algumas coisas antes de pegar no sono, de ter o seu momento de toque, de carinho. Então, essa é a realidade da maioria dos casais. Então, ter as crianças na cama nesse momento seria completamente prejudicial, principalmente para a conjugalidade. Porque a primeira coisa que a gente tiraria de cena seria o casal, né? A gente colocaria os filhos no meio, a gente vivenciaria um chamego delicioso ali de pai e mãe, de família junto, que é gostoso ficar todo mundo na cama, a gente não pode negar que é muito gostoso, mas a gente tiraria essa energia erótica, esse eros de cena. E aí, se você não sabe
pegar essa energia e canalizar ela para um outro momento, para um outro lugar, você vai simplesmente eliminar ela da sua vida. E aí é que mora o perigo, porque sem essa energia o casal vai naturalmente se distanciando, se desconectando, e se a gente não tem um casal conectado, em breve não teremos uma família. Então essa cama compartilhada vai muito provavelmente vai passar para guarda compartilhada, né? Então, cuidado com isso. O casal, ele precisa ter muito preparo para fazer uso da cama compartilhada. Ele precisa pensar muitas questões. Ele precisa ter claro que esse tempo de casal vai ter um outro espaço, então, fora da cama. Um outro momento. E ele precisa ter muito cuidado para não deixar isso cair na negligência. Né? Então, assim, como é muito habitual que esse espaço de casal seja na cama, eu indico, então, que os filhos não estejam lá. Né? Até porque pode acontecer num momento que o casal ali se anime e que caia nesse pensamento de só um pouquinho, ele tá dormindo, ela tá dormindo, né? E faça ali no silêncio do cobertor, que é extremamente prejudicial para a criança. Então, se é um casal que pode vir a cair nesse tipo de tentação, se é um casal que pode vir a negligenciar o tempo conjugal, se pode vir a negligenciar o erotismo dentro da relação, porque não vai ter o cuidado de canalizar isso para um outro momento, então eu prefiro não indicar a cama compartilhada. Ótimo. Olha que a Catiane falou isso, ó. Eu fiz a cama compartilhada por um tempo e senti que isso estava afetando a intimidade com meu esposo. Decidimos rever e após isso resgatamos e melhorou muito. Ela o depoimento dela aqui. Eu acho que é bem importante que a gente, até que a gente tem uma opinião que não é tão semelhante, né? Apesar de ter alguns pontos de congruência, mas é legal que se faça um contraponto, né, Elisa? Porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu não fiz cama compartilhada no meu primeiro filho, mas fiz no segundo e no terceiro filho, né? Então, a tua cama tem quantos metros, Cris? A cama é uma cama king, né? Cama gigante. Não, mas eu nunca coloquei os 3 na cama comigo. É sempre o bebê, né? Porque assim, eu acho que isso que é a riqueza da gente conversar sobre a experiência humana e sobre a experiência de cada família, na sua particularidade, né? Sim, sim. E eu tenho, claro, tenho 3 guris, e os meus guris, durante assim, os primeiros meses de vida, mamaram muito no peito durante a noite, muitas vezes durante a noite. E a minha experiência como mãe foi essa de viver o puerpério do primeiro filho com muita exaustão, precisando levantar diversas vezes e tudo mais. E daí eu decidi que no segundo e no terceiro eu me preservaria. E como é importante isso, né? Assim, quer dizer, o que escutar essa história, isso que eu fico pensando, assim, né? E também sempre levar em consideração esses pontos que tu falaste, Elisa, da responsabilidade de nunca expor a criança a uma situação íntima sexual do casal, quer dizer, sentiu que deu vontade de ter uma relação sexual, tem que deixar a criança na cama e sair, e ir para outro cômodo da casa e circular, né? Encontrar outros momentos ao longo do dia de intimidade, então, entende? É uma escolha. Eu acho que quando a família escolhe a cama compartilhada, e pode haver, assim como houve para mim, pode haver situações em que o casal opta pela cama compartilhada para preservar a sua saúde, para preservar, né, um pouco de descanso, já que o puerpério já é tão desgastante, mas levar tudo isso que a Elisa falou em consideração, né, de que a intimidade precisa sim existir e daí aparecer em outros momentos, de que a criança precisa sim sempre ser preservada, né, dessa intimidade maior. E assim como a Catiane falou, a minha experiência foi exatamente essa, de nos primeiros meses ter o bebê, né, mas olha como é que era a minha experiência de cama compartilhada. Só para dizer aqui, né, no lugar de mãe, para alguém que esteja nos assistindo e que talvez esteja fazendo a cama compartilhada e sinta agora culpado, alguma coisa assim, porque, né? Então, acho que é importante que toda a escolha familiar, ela corresponde àquilo que é prioritário para a família, aquilo que é inegociável para a família, aquela cultura do casal e de cada um dos então não existe assim nada que é proibido ou que é certo ou que é errado, mas existem escolhas. As escolhas têm ônus e bônus, né? Acho que a gente tem que pensar que cada escolha tem alguma perda ali, mas tem que ser feita com responsabilidade. A minha experiência era assim: adormeceu o neném,
eu colocava no bercinho, né? Só pra, Mas o né? berço era no quarto ou era fora do Não, quarto? era fora do quarto, né? Uhum. E daí tem aquele primeiro momento da noite em que o bebê dorme, só que os meus bebês mamavam, sabe? Assim, 3, 4, 5 vezes ao longo da noite, os guris muito esfomeados. Então, aquela primeira acordada, eu sempre coloquei os meus filhos para dormir entre 9 e 9 e meia. Isso é uma rotina familiar, isso acontece até hoje. Aquela primeira acordada do bebê, que acontece ali entre 11, meia-noite, meia-noite e meia, a partir dali eu iniciava a cama compartilhada. E assim funcionava na minha casa, né? Eu conseguia manter uma intimidade com o meu marido, com o meu companheiro. A gente, né, tinha aquelas primeiras horas da noite ali, só nós dois. E a partir daquela primeira acordada, que eu já sabia que ia se repetir ao longo da noite, a gente fazia a cama compartilhada. E isso funcionou bem para nós com os nossos filhos, né? Que agora... Dá pra ver que funcionou bem, até porque você tem 3, né, Cris? E a gente sabe como é que se fazem os bebês, né? Vai pedindo, né? Exatamente. Ó, Te deixei até vermelho, viu? Não, então, realmente, claro que funciona. Isso é importante que cada família, então, encontre, né? Vai encontrando ali o seu lugar. E se tiver enfrentando alguma dificuldade, que busque um profissional, né, Elisa? Sim. Tanto bons profissionais aí que nos ajudam a tomar decisões, a encontrar uma maneira que favoreça a família, né? E também Isso, exato. Assim, Cris, uma das grandes dificuldades é a gente sair e entrar nos nossos diferentes papéis, né? E é muito comum que quando a gente se torna pai e mãe, a gente vira pai e mãe e não desvira mais para nada. Então, independente de cama compartilhada, de mamar em livre demanda, de todas essas coisas que hoje se trazem de uma maternidade, uma paternidade moderna, né? Independente de quais caminhos você vai seguir, é interessante você conseguir se despir do seu papel de pai e mãe uma hora ou outra, né? Não ficar... Opa, será que travou? Acompanhou a minha fala ou travou? Travou um pouquinho. Mas eu entendi. Travou? Então, assim, é você saber a hora de se despir do papel de pai e mãe. Que a sensação que eu tenho é que muitas vezes o casal que opta em manter os filhos no quarto, eles vão dormir vestidos de pai e mãe, aí eles acordam vestidos de pai e mãe, eles levam os seus dias vestidos de pai e mãe, aí você passa a olhar para o seu marido, você olha para ele, você olha um pai, você não olha mais um homem. E aí você fala, eu tô perdendo o desejo pelo meu marido. Ou vice-versa, eu tô perdendo o desejo pela minha mulher. É claro, você olha pra ela e você vê uma mãe. Quem que vai ter desejo por pai e mãe? Né? E até outra coisa que também eu pego bastante no pé dos meus pacientes, assim. Não chama de paizinho e mãezinha. Né? Exato. As crianças não estão nem no ambiente. Ô paizinho, pega aquilo ali pra mim, ô mãezinha. Então, assim, cuidado com isso, porque parecem ser detalhes, mas colocam a gente em armadilhas, né? Coloca o casal em armadilhas. Tem força. As palavras têm força, realmente. Tem força. Então, cuidem desses detalhes. Então, por que deu certo pra ti, Cris? Diga, fala. Por que deu certo pra ti? Porque tu conseguia e fazer o teu bebê dormir no papel de mãe. E aí, quando tu voltavas pro quarto, nas primeiras horas da noite, tu voltava como esposa. E aí, tu decidias, junto com o teu parceiro, que se o teu bebê acordasse, a partir da primeira acordada, você seria mãe novamente. Mas você conseguiu ir e vir nos papéis, né? Você não foi aquela mãe cansada. Porque também não adianta nada o bebê dormir no quarto e vir aquela mãe cansada pra cama. Você vai estar dormindo ao lado do seu parceiro no papel de mãe. Então, vai ser como se você não estivesse ali. Né? E esse trânsito noturno e a impossibilidade de descansar, né? Que foi o caso, principalmente no primeiro filho, trazia um prejuízo muito maior para minha relação com meu marido, né? E eu acho que muitas mulheres enfrentam isso no puerpério do primeiro filho. De estarem com uma privação de sono tão intensa, né? E, quer dizer, fora toda essa transformação
psíquica que o puerpério nos convoca e que aumenta a irritação, aumenta, né? Os conflitos conjugais acabam aumentando, né? Então, eu acho que sim, eu acho que esse diálogo aí com cada família e para descobrir o que é prioritário para essa família, o que vai favorecer a essa família em especial é muito, muito importante. Olha só, já estamos assim, ó, faltando só uns minutos para terminar. Olha só como passou rápido o tempo, Cris, que gostoso que foi conversar contigo. Por favor, vamos marcar outra. Mas eu queria só fazer mais uma, porque me fizeram algumas perguntas, né? Eu queria conversar contigo também. Olha só, uma das perguntas foi assim, ó. Até que ponto o excesso de proximidade entre o casal, que passa o dia inteiro junto, né, durante o isolamento, pode reduzir a libido? Essa foi uma pergunta, Elisa. O que tu acha? Até total ponto de reduzir completamente. Né? Até tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Esther Perel, não sei se é assim que fala o nome dela. Ela fala que o amor, ele busca proximidade, mas o desejo, ele busca distância. Né? Então, para o amor é muito bom a proximidade, mas o sexo, o desejo o sexual, o erotismo, ele precisa de um certo distanciamento para existir. Isso faz parte da energia sexual. A certa curiosidade, aquele pouco de, sabe assim, aquela roupa que mostra, mas não mostra tudo, é mais ou menos nessa linha, né? Porque a energia sexual, ela precisa de ter um pouco de coisa escondida. Não tudo muito escrachado, muito vivenciado do lado do outro. Essa energia erótica, a libido, ela precisa de mistério. Então, o mistério, ele mora no distanciamento, ele mora na saudade, ele mora em vivenciar um pouco essa distância. Então, sim, a proximidade ela pode ser muito perigosa para o desejo sexual. Os casais que estão melhorando a sua conexão em quarentena, e que não são poucos, tá? Eu fiz uma pesquisa no meu Instagram que teve muita resposta e deu 75%. Os casais falaram que estão tendo mais conexão do que conflito durante a quarentena. Olha, que bom, que bom. Fiquei surpresa positivamente, eu achei maravilhoso. Claro que eu até fiz lá no meu Instagram algumas ponderações sobre esse assunto, mas eu realmente fui pega de surpresa. Eu falei, 75% mais conexão, uau! Na China aumentou o índice de divórcios durante a quarentena, né? Bateram um recorde de divórcios. E aqui a gente está fazendo um caminho diferente, né? Então, assim, o amor realmente ele vai ficar mais quentinho, ele vai ficar mais aconchegante. Mas cuidado, que o desejo ele precisa de uma certa distância. Então, mesmo em isolamento, mesmo em quarentena, mantenham tempos de privacidade, de individualismo. Não começa a fazer tudo um na frente do outro, sabe? Até das suas próprias intimidades. Se reserve para fazer suas intimidades. Se reserve para fazer coisas que só você goste de ouvir suas músicas. Não façam tudo junto. Isso que eu ia te perguntar, Elisa. Tu tem orientado os casais, assim, com relação a aspectos práticos mesmo do cotidiano? Ao que fazer, alguma alternativa? Algumas já falou agora, né? Então, preservar a intimidade, né? E pode ser feito, cada um faz ao seu tempo, no seu horário. Tem mais alguma coisa aí que tu acha que... Olha, a Laís que concorda contigo sobre o amor e o desejo. Agora que chegou o comentário. Bem interessante a história sobre o amor e o desejo. Então, o amor se aquece e aumenta no contato e o desejo depende de um distanciamento, de um mistério. Então, assim, por que às vezes a gente cai na armadilha, por exemplo, da traição, né? Do desejo fora do casamento? Por quê? Porque com o outro lá fora existe distanciamento, existe mistério, né? Dentro do casamento existe uma proximidade muito grande. A gente vê o bom e o ruim do nosso parceiro. Lá fora a gente vê só o bom. E a gente fica curioso com esse mistério, com esse tempo, com essa lacuna que fica entre a gente e o outro. Então, por isso é muito fácil a gente muitas vezes se confundir, né? Virar os nossos olhos para fora da relação e achar que perdeu o desejo dentro porque está apaixonado por alguém lá fora. Na verdade, não. Na verdade, é só uma característica, né, da nossa mente, da forma como a nossa mente vivencia o amor e o desejo. Se a gente tomar posse desse conhecimento, a gente consegue investir isso dentro da própria relação.
né? Disponibilizando aí, por exemplo, momentos de distanciamento entre o próprio casal, né? Que é Então, super saudável. a intimidade que é tão exaltada como positiva e tão buscada aí por alguns casais, ela pode ter esse efeito aí que não é tão positivo assim, né? Um excesso, daria para falar de como? Como é que tu fala? Como é que te refere a isso? Um excesso de intimidade? Ou... É que não é excesso de intimidade, é excesso de proximidade. A intimidade, ela é ótima. Intimidade é você tornar íntimo conteúdos seus que você não compartilha com todo mundo. Então, aquele parceiro, realmente, ele vai saber de coisas em você que você só compartilha com ele. Em lugares onde você gosta que toque, assuntos que, né, que são do seu interesse. Muitas pessoas, eu me incluo nelas, eu adoro conversas orgásmicas. Eu digo assim, o intelecto, para mim, ele é muito orgásmico. Então, quando a noite começa com um assunto super filosófico com meu marido, quando a gente fala de um livro que a gente está lendo, quando ele traz o olhar dele, sabe, político, ideológico, nossa, aquilo ali vai aumentando um monte a minha libido, porque eu tenho conexão com isso, né? Então, isso é íntimo. Ele saber disso é a nossa intimidade. Então, é muito importante que você desenvolva a intimidade, mas que você entenda que intimidade não é sinônimo de proximidade. Fazer tudo junto não gera intimidade. Fazer tudo junto gera muitas vezes uma convivência cansativa, doentia, que faz a gente começar a criar abuso da pessoa, né? Que a gente canse realmente da pessoa. A gente não aguenta nossa própria companhia 24 horas por dia, quem dirá de alguém que foi criado completamente diferente da gente, com outras manias, com outras, né? Então é necessário esse distanciamento. Bacana, Elisa. Muito bom te ouvir. Ficaria mais tempo aqui, mas nós estamos agora. Pois é. Passou muito rápido, já estamos agora a 5 minutos para terminar a nossa live de hoje. Vamos ver então, se para ti e né, para tua família é possível, a gente marca outro encontro para falar mais sobre isso. A gente marca, claro. Pessoal que ficou com interesse em ouvir mais, de repente manda perguntas para a gente saber qual tema que a gente traz, né? Mais focado no que as pessoas realmente querem saber. Exato. Fica o convite também do pessoal me seguir ali no Instagram. Eu também trago sempre que posso um vídeo, um story sobre um assunto como esse, né? Pra gente trazer para nossa relação, refletir. Eu tenho muito como missão de vida a gente viver o melhor do amor, sabe, Cris? Assim, desmistificar e descomplicar o amor, conseguir viver uma relação saudável, possível, sem ser idealizada, sem ser pesado, viver esse amor. Então, quanto mais pessoas a gente puder levar essa mensagem, melhor, né? Eu acho que tu consegue fazer isso muito bem, Elisa. Obrigada. Muita gente. E também falar de psicologia, né? E falar desses conceitos que são complexos, mas de modo que as pessoas que acompanham entendam também. Eu acho que tu também tem tu tem essa característica aí em ti que é muito positiva, muito bom. Gostei bastante. Que bom, contigo. E daí fica aqui, vamos assumir já, assim, publicamente nosso compromisso de que a gente vai fazer um outro encontro para falar mais sobre a questão do casal. E talvez até que quem está aqui também possa nos acompanhar numa próxima live e contar como que no seu cotidiano, né, conseguiu resolver essas questões de manter o desejo, a intimidade, o desejo sexual aí bem ativo durante a quarentena. Porque eu acho que a resposta é muito particular, né? Sobre como cada casal vai conseguir manter esse distanciamento que permite o mistério, que permite a saudade, né? Que foi e que diferencie o erotismo da pornografia. Talvez esteja sendo difícil porque os casais estejam tentando ter momentos pornográficos e não momentos eróticos. E realmente aí a pornografia ela é completamente incompatível com os filhos, né? O erotismo, não necessariamente. Que ótimo. Muito bom. Muito, muito, muito obrigada, Elisa, pelo nosso Tá bom? pela tua disponibilidade. Um grande beijo para ti, para tuas meninas lindas, fofíssimas. Um beijo. Eu vou deixar, um beijo. Tem gente dizendo que esse horário foi bom, viu? Que é um horário foi boa escolha. Ai, que bom.
do horário. Que bom, né? O cafezinho pós-almoço. Que bom, é novo para mim fazer live nesse horário, Nesse assim, horário. mas eu gostei também. O pessoal ficou firme aqui com a gente, né? Já que tem bastante gente aqui ainda, Cris, eu adoro pedir, assim, pro pessoal colocar em uma palavra o que significou, o que acrescentou na vida de cada um que ouviu a gente, em uma palavra, assim, pra gente fazer sabe, um fechamento, assim. Por que valeu a pena estar aqui, com a gente até agora, até o final dessa live? Deixem a sua palavra aqui pra gente ler, pra gente saber, né, o que sementinha que foi plantada aí no coração de vocês. Agradeço a atenção de todos, uma ótima semana e que cada um consiga pegar uma informação que seja dessa live e implementar na sua relação, né, Cris? Quem não teve resposta à sua pergunta, numa próxima live a gente se compromete a responder. Eu tenho anotado aqui as perguntas. E essa live também fica salva aqui no meu perfil. Na próxima a gente faz pelo perfil da Elisa e fica salva lá. E a gente vai conversando assim. Olha aqui as palavras: acolhimento, entendimento, compreensão, certeza, redescoberta, reflexão. Muito bom, muito bom. Muito bom ver vocês. Um beijo, então, gente. Valeu pela companhia. Tenha uma ótima final aí de quarta-feira, uma ótima tarde, o restinho de semana. E bom Dia das Mães também, né? Tem um Dia das Mães agora no domingo, que vocês possam encontrar aí, pelo menos virtualmente, essas mulheres que são tão importantes nas nossas vidas, né, Elisa? É verdade. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Boa Tchau. tarde.